Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 4 de junho de 2025, são 19 horas e o dia foi cheio. Não bastando que o parlamento italiano se prepara para chutar a Zambelli para casa, para cá, para o Brasil, e ela vertendo vergonha alheia no exterior, né? Agora ela se especializou em vergonha alheia desde que saiu pelo centro de São Paulo correndo de arma em punho, até tentar fazer com que um hacker colocasse o pedido falso de prisão de Alexandre de Moraes. E veja só que no parlamento italiano está sendo dito todos esses crimes da Zambelli. Mas o assunto agora é outro, o assunto é sério. O Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, ele acaba de protocolar mais uma representação dessas que a PGR e o STF têm aceito todas. E na antevéspera do depoimento de Bolsonaro relativo às ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que o Bolsonaro vai prestar esse depoimento amanhã, quinta-feira, dia 5, na sede da Polícia Federal em Brasília, o Lindenberg Farias faz uma denúncia grave de que o Bolsonaro é o próximo a fugir e que ele descobriu um plano de fuga. Ele não, sei lá, foi descoberto um plano de fuga do Bolsonaro e o Lindenberg Farias está denunciando isso. Eu tenho a representação aqui, eu vou discutir com você e te dar os detalhes de uma quinta-feira que talvez seja a mais quente do século, pelo menos aqui no Brasil. Amanhã o circo vai pegar fogo e muito provavelmente, se o Bolsonaro der sorte, minha amiga, meu amigo, ele vai sair da Polícia Federal com tornozeleira e com restrição, várias restrições, aproximação de embaixadas, várias restrições. Amanhã deve ser o dia, pelo menos é o que está se configurando, até porque o Alexandre de Moraes, ele escreveu numa decisão dele, eu mostrei isso no vídeo publicado hoje, no final da manhã de hoje, mas eu vou repetir agora, neste vídeo. O Alexandre de Moraes, ele deu uma dica aí, no caso do Mourão, que pode simbolizar que amanhã é o dia D para o Jair Bolsonaro, que agora tenta o seu enésimo plano infalível. E esse plano leva o título de Plano T. Vamos assistir. Bom dia, eu sou Angelo Bonelli, deputado do Parlamento Italiano da oposição. Essa aqui é uma mensagem pelo povo brasileiro. Carla Zambelli, deputada brasileira, condenada a 10 anos, fugiu do Brasil e agora está próxima de chegar na Itália. Ela declarou que está chegando na Itália porque tem cidadania italiana. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por falsificação de mandado de prisão contra o juiz Alexandre de Moraes. Zambelli, que já foi alvo de outro processo criminal por apontar arma para um oponente político, fugiu do Brasil. Em uma entrevista à CNN, ontem, ela declarou: tenho passaporte italiano, pode-me até colocar a Interpol no meu encalço. Eles não me deixam sair da Itália, sou cidadania italiana e sou intocável lá. Eu acho que essa declaração é uma vergonha.
Oggi apresentei una pregunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior, e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma risposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Gente, o ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar a prisão de Carla Zambelli e também mandou para a Interpol já o alerta vermelho para prendê-la. Ela está na Itália, já está na Itália há 20 dias. Ela fugiu. Você sabe que eu entrei com um pedido também na PGE em relação ao Jair Bolsonaro. Porque, veja, Eduardo Bolsonaro fugiu. Nós pedimos a apreensão do passaporte dele, ele fugiu. Carla Zambelli foge também. Vocês sabem do histórico do Jair Bolsonaro. Até na embaixada da Hungria, ele entrou e dormiu 2 dias, tá? Ele já falou várias vezes sobre a questão de fuga. Então eu entrei na PGR, estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal, eu não estou pedindo a prisão provisória dele. Eu quero que tenha um julgamento, a prisão preventiva dele. Eu estou pedindo o uso de tornozeleira eletrônica, porque está claro que ele pode fugir. Seria uma grande frustração nacional, no momento de um julgamento em curso, a fuga de Jair Bolsonaro. Eu espero que o Supremo tome essa atitude. Você sabe que com esse pessoal não dá para vacilar. Em relação a Carla Zambelli, tinham apreendido o passaporte dela, devolver o passaporte dela. Só que a gente sabe que aqui no Brasil você pode fugir mesmo sem passaporte. Tem caminhos. Então nós protocolamos o pedido para que o Supremo determine a utilização de tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro até o final desse julgamento, para que não aconteça com ele o que aconteceu com Eduardo Bolsonaro e com Carla Zambelli. Pois é, tudo isso acontece na antevéspera, ou melhor, na véspera mesmo. Vai ser nessa quinta-feira, amanhã, às 15 horas, o depoimento do Jair Bolsonaro à Polícia Federal na Superintendência da Corporação em Brasília. Mas antes, uma informação. A Carla Zambelli desistiu da Itália após levar essa paulada do deputado italiano. Ela aposta agora no fator Moraes para conseguir asilo e Donald Trump. A deputada federal Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão, estuda pedir asilo ao Donald Trump antes de ir para a Itália, porque ela descobriu, bela deputada essa, né? Ela não sabia como era a lei. Antes de fugir, ela não foi estudar a lei, não foi saber se tinha algum tratado de extradição. Então, melaram os planos dela e agora ela estuda pedir asilo político ao governo Trump, uma vez que os Estados Unidos têm feito críticas à atuação do Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva da parlamentar. A mudança de estratégia ocorre após o deputado italiano Angelo Bonelli, líder de um partido de esquerda, acionar o governo da Itália para cobrar a extradição da brasileira. Segundo a assessoria de Zambelli, a parlamentar está nos Estados Unidos, mas por ter cidadania italiana, pretendia viajar para a Itália e, na verdade, o que acontece aí? Eu andei me informando. Tá? A Carla Zambelli, ela não tem vínculo nenhum com a Itália. Ela só tem uma ascendência familiar. Nós temos 2 episódios que podem explicar muito bem isso. O Salvatore Cacciola e o Pisolato, né? O Henrique Pisolato. O Henrique Pisolato, ele foi condenado no Mensalão e em 2013 ele fugiu para a Itália para não ser preso e em 2 anos depois, em 2015, ele foi deportado mesmo sendo cidadão, tendo cidadania italiana, dupla cidadania, né, que eles chamam. Não é que ele é italiano, a Carla Zambelli tampouco é italiana. Então, ele foi deportado
Porque ele não tinha vínculo nenhum com a Itália, inclusive ele entrou na Itália sem nem saber falar direito o idioma, não é? Assim como a Carla Zambelli. Agora, você tem um outro caso bem sucedido de asilo, que foi do Salvatore Cacciola. Esse sujeito, em 1999 e em 2000, ele participou da maxi-desvalorização do Fernando Henrique Cardoso e ele simplesmente comprou dólar, teve informação privilegiada, os agentes do Banco Central que deram essa informação privilegiada para ele, que o real sofreria uma maxi-desvalorização no início de 1999, o Cacciola ele obteve essa informação, comprou dólar bem baratinho para vender após a desvalorização, e aí ele foi condenado à cadeia por conta disso, e ele se mandou para a Itália porque ele tinha também dupla cidadania, só que o Salvatore Cacciola ele tinha todo um histórico, ele estudou na Itália, tem toda uma história com a Itália, né? E aí ele não concordaram, e sem falar que era um banqueiro, né? Também tem essa. Então, aí, no caso da Zambelli, dificilmente ela consegue ficar na Itália. Bom, tem mais informação da Zambelli. Um youtuber radicado nos Estados Unidos, um brasileiro, ele é o Geopask, ele achou as coordenadas de onde estava a Zambelli. Porque a Zambelli, nesse vídeo aqui, você vai ver, vou mostrar para você, olha que interessante. Está vendo esse vídeo aqui, né? E aqui aparecem prédios, aparece uma localização onde ela está lá nos Estados Unidos. E aí descobriram, esse youtuber, ele conhece o local, ele foi lá, pegou as coordenadas, né, latitude e longitude, e aqui ele colocou as coordenadas no perfil dele no X, e a Zambelli ela está num lugar da Flórida, perto de Miami, chamado Fort Lauderdale, né? É um endereço famoso da Flórida, lá da região de Miami, parece muito em filmes, né? E a Zambelli está lá e agora só manda prender. Ele diz, não é assim, né? Não tem como prendê-la nos Estados Unidos. Mas, na verdade, ela vai pedir asilo para o Trump. Provavelmente, o Eduardo Bolsonaro não conseguiu até hoje o asilo, tá? Vamos ver o que acontece. Moraes diz que a Zambelli reproduz o modus operandi do Eduardo Bolsonaro. E, na verdade, aí a coisa estourou. Ela foi recebeu um pedido de prisão do Alexandre Moraes e já foi feito um alerta, difusão vermelha na Interpol. Né? O pedido de prisão da Zambelli pelo ministro Alexandre Moraes. Eu estou falando da Zambelli para atualizar todo mundo e, terminando aqui esse caso da Zambelli, eu passo para o que interessa, né? O que interessa mais, que é o título da live. Então, o pedido de prisão preventiva da Zambelli foi determinado hoje pelo Alexandre Moraes, também congelou o patrimônio dela, não tem dinheiro, não tem nada, não tem salário, não tem nada, ela vai ter que se virar com o que ela tem lá. Ela não pode contar, mas também deve ter, né, conseguido muito dinheiro para botar no exterior, com certeza. Mas o fato é que essas medidas que foram tomadas, uma delas é que o nome de Zambelli seja incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Atualmente, a deputada afirma estar nos Estados Unidos, mas diz ter plano de fixar moradia na Itália, e o Sistema Internacional de Alerta, criado em 1946, funciona como um banco de dados com nome e foto. O Salvatore Cacciola foi preso assim. Vamos ver o que vai dar. A oposição pressiona o Mota para salvar a Zambelli, e o Mota não está nem querendo ouvir falar. A cara dele não tem nada com isso. Bom,
Vamos lá. O Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, protocolou a enésima representação contra o Bolsonaro pedindo tornozeleira eletrônica. Ele já tinha feito uma representação dessa, não foi adiante, mas agora tudo mudou com a fuga da Zambelli. É por isso que eu disse que a Zambelli ferrou o Bolsonaro. Ele fez uma representação que eu obtive essa representação aqui, foi protocolada hoje. Vamos dar uma olhadinha, são 8 páginas, mas eu vou ler por cima aqui para a gente ter uma ideia do que é. A tipificação, a qualificação do Lindenberg Farias, o autor, quer dizer, o autor é a bancada do PT na Câmara, mas ele que assina. É uma representação criminal contra Jair Bolsonaro, dizendo que o Jair Bolsonaro figura como réu na ação penal 2668, em trâmite no Supremo, acusado de liderar o núcleo golpista. Consta dos autos e dos elementos da investigação que ele não apenas participou de reuniões estratégicas para o golpe, como tentou dar o golpe, já foi objeto de representação anterior perante a PGR a conduta do réu ao realizar a ligação telefônica ao senador Hamilton Mourão. Nós divulgamos isso aqui, testemunha relevante dos fatos. Os fatos tornam-se ainda mais graves diante dos recentes episódios de fuga do país de seus aliados mais próximos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro fugiu do país, agora Carla Zambelli. Ambos são investigados em procedimentos análogos e possuem conexão direta com Bolsonaro. Diante da fragilidade dos mecanismos atuais de retenção de passaporte, frente ao histórico de bulas internacionais e uso de vias clandestinas ou diplomáticas para a fuga, ele pede algumas coisas, né? O artigo 282 do Código de Processo Penal estabelece que medidas cautelares devem ser adequadas à gravidade do crime. A jurisprudência do Supremo Federal admite a aplicação de tais medidas, inclusive tornozeleira eletrônica. E ele pediu aí tornozeleira eletrônica e proibição de manter contato direto com testemunhas, correios, proibição de acesso ou aproximação de embaixadas e consulados. A tornozeleira eletrônica, né, é o mínimo que ele está pedindo aí. Muito bem. O que acontece? Mais tarde, um pouco, vamos ver aqui que vai ficar mais claro, o Lindenberg ele diz algo aqui que é muito significativo. Uma autoridade, como um deputado federal, qualquer autoridade, cada vírgula que essa pessoa escreve tem um sentido muito próprio. Então, vamos ver aqui, o Eduardo Bolsonaro, escreve o Lindenberg, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, enquanto sua aliada, Carla Zambelli, já fugiu e se declara intocável na Itália. Agora, informações de que Eduardo articula a fuga de Jair Bolsonaro para o exterior. Então, veja bem, vamos ver as palavras do deputado. Há informações de que Eduardo articula a fuga de Jair Bolsonaro para o exterior. Então, ele diz que tem informações nesse sentido. E aí vamos esperar que ele revele essas informações ou que revele pelo menos as autoridades, né? A gente tem, então, aqui um outro fato. Essa é a decisão do Alexandre de Moraes, recente, né, sobre os réus da ação penal. E em relação, ele determina aqui nessa decisão que a Polícia Federal ouça o Mourão de novo. E aqui, num certo ponto da decisão, ele diz o seguinte: a notícia de que o Mourão recebeu o telefonema do Bolsonaro traz à tona a possibilidade de que a testemunha tenha sido submetida a constrangimento, intimidação ou qualquer forma de coação em relação ao teor do seu depoimento, sugerindo que o testemunho foi influenciado indevidamente por pressão exercida por um dos réus da ação penal, e complementou que revela-se necessário a oitiva da testemunha. O Moraes diz que revela-se necessário a oitiva da testemunha a fim de averiguar a veracidade e a extensão dos fatos veiculados, possibilitando a formação de um juízo de valor
fundamentado e esclarecido sobre a matéria, agora é aqui que está a coisa, tá? Olha aqui. Antes da adoção de outras medidas eventualmente necessárias no caso. Quais são essas medidas? Não sei, só que o Alexandre de Moraes está dizendo que vai adotar outras medidas contra o Jair Bolsonaro. Eu chuto, tá? Isso vai acontecer amanhã, na Superintendência da Polícia Federal. Eu estou chutando o seguinte, minha amiga, meu amigo. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai proibir o Bolsonaro de chegar perto de embaixada. Ele já colheu várias coisas que o Lindbergh pediu. Eu acho que agora ele vai proibir o Bolsonaro de chegar perto de embaixadas, vai colocar uma tornozeleira no pé dele e vai... Eu acho que é isso. Eu acho que é essas duas medidas. Eu não acredito que ele vá prender o Jair Bolsonaro amanhã. Tá? Então, eu me informei, eu não acredito que essa prisão vá acontecer. Mas a tornozeleira... Ah, tem mais uma medida cautelar. Proibição de contato com outros réus e com as testemunhas, tanto da defesa quanto da acusação. Então, são 3 medidas cautelares contra o Bolsonaro e não vai demorar muito para a gente saber, porque o depoimento é amanhã, às 15 horas, e o Blog da Cidadania vai estar em cima do lance para contar tudo para você. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.